CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá pessoal, bom dia! Está começando o CBN Universidade deste sábado, 5 de dezembro de 2020. Eu sou Natasha Leone e até às 10 horas da manhã você fica por dentro de tudo que é notícia na Universidade Estadual da Paraíba e trazemos também questões do cotidiano. Neste sábado a gente fala sobre as oportunidades de pós-graduação de graça pela Universidade Estadual da Paraíba. Tem as informações sobre a pesquisa da UEPB que estuda a relação da Covid com efeitos climáticos e ainda a instituição regulamenta a notificação de casos da doença no ambiente acadêmico. Luciano Nascimento vem com a coluna Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, leitura e desigualdade social. O EPB realiza o 4º seminário de extensão com o tema Extensão Universitária e Pós-Pandemia, socialização de experiências para um novo fazer extensionista. A gente também atualiza você sobre o novo calendário acadêmico da UEPB, que encerra o período 2020.1, agora em dezembro, e já prevê o início das aulas no ano que vem. Tem dicas de português inédita com o professor Denis Medeiros. E ainda, o EPB inaugura novo espaço de convivência para a comunidade acadêmica do Centro de Ciências Humanas e Agrárias em Catolé do Rocha. Tudo isso e muito mais aqui no CBN Universidade, que está apenas começando. E a gente já inicia o programa deste sábado falando sobre a regulamentação do Consune para as eleições de centro. A Administração Central da Universidade Estadual da Paraíba publicou uma resolução do Conselho Universitário que permite que os centros, departamentos e coordenações de cursos realizem eleições remotas. Assim como aconteceu na eleição para a reitoria da instituição, todas as outras instâncias da universidade podem definir seus novos coordenadores e diretores através de eleições pela internet. A medida atende a uma solicitação do Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas, localizado no campus de João Pessoa, que foi autorizado a realizar o processo de escolha do novo diretor remotamente, assim como todos os outros centros, departamentos e coordenações que queiram fazer a votação online. Mas a decisão não obriga a fazer necessariamente a eleição, já que os gestores dos outros centros tiveram seus mandatos prorrogados por causa da pandemia da Covid-19. A resolução determina que as eleições precisam ser realizadas no mesmo sistema da votação da reitoria, o Helios Voting, e é necessário um tempo mínimo de 40 a 45 dias entre a convocação e a realização do processo para que se monte toda a logística e o sistema. As eleições no campus 5 para a escolha dos novos gestores para a direção de centro, coordenação de curso do CCBSA e da representação docente no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CONCEP, já foram realizadas no 2 de dezembro. Agora a gente escuta o comentário de Luciano Nascimento. Neste sábado ele fala sobre leitura e desigualdade social. Você sabia que João Pessoa lidera o ranking das cidades que mais leem no Brasil? Pois é, vamos ouvir. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Olá a todos e todas os ouvintes da Rádio CBN Campina Grande, sou Luciano Nascimento e você ouve a coluna Direito e Cidadania. Bom dia a todos e todos os ouvintes da Rádio CBN Campina Grande. Muito bem, ouvintes, na coluna de hoje tratemos sobre leitura, sobre o ato da leitura, sobre a prática da leitura, sobre a ideia da leitura como instrumento de aculturamento e em determinados momentos de inclusão social. E ao mesmo tempo sobre desigualdade social. Em função das mais recentes pesquisas publicadas sobre a questão do ato e da prática da leitura e também da ideia da desigualdade social no Brasil. E a pesquisa a qual nós vamos nos referir, primeiramente sobre a prática da leitura, é publicada pelo Instituto ProLivro na sua 5ª edição,
denominada de Retratos da Leitura no Brasil. E a cidade de João Pessoa, que é conhecida pelas suas belezas naturais, pela sua natureza, pelo Atlântico Sul com seu verde esmeralda, aparece como a capital de todo o Brasil que mais lê. Segundo essa pesquisa do Instituto ProLivro, parte dessa pesquisa, publicada pela revista Veja, informa que a população da cidade de João Pessoa, ou o cômputo geral da população da cidade de João Pessoa, nós temos 64% dessa população que lê periodicamente ou continuamente. João Pessoa, portanto, é a capital número 1 do Brasil na prática da leitura, segundo o ranking da 5ª edição dos Retratos da Leitura no Brasil do Instituto ProLivro. Segundo essa pesquisa, portanto, nós temos das 10 capitais que mais lê no Brasil, 5 ficam no Nordeste. A média de leitura na cidade de João Pessoa, pela sua população, é de 4 livros por trimestre. E, quando realizada essa pesquisa jogada para todo um ano, o número é de 8 livros por pessoa anualmente falando. Ou seja, 64% da população de João Pessoa lê 4 livros por trimestre ou 8 livros por ano. E a divisão é a seguinte, diz a pesquisa. 75% dessas pessoas são das classes B e C e 8% dessas pessoas são da classe A. Portanto, João Pessoa bate recorde na prática de leituras na realidade brasileira. É a capital número 1 no ato da leitura. João Pessoa aparece, portanto, em primeiro lugar com 64%, Curitiba com 63%, Manaus com 62%, Belém com 61% e São Paulo com 60%. Obviamente que a pesquisa não informa qual é essa leitura, né? Qual é as categorias de leitura, ou seja, nós estamos falando de leitura que envolve ficção, literatura, poesia, realismo, leituras científicas. Não, a pesquisa informa, por um critério quantitativo de leitura, que os pessoenses leem, em média, 4 livros por trimestre e 8 livros por ano. A pesquisa envolveu 8.000 pessoas em todo o território nacional, em todos os estados, entre outubro de 2019 e janeiro de 2020. E a cidade de João Pessoa vive um paradoxo. Em que sentido, Luciano? O ouvinte da Rádio CBN Campina Grande deve estar perguntando. Ora, um paradoxo no sentido de que, se é a capital número 1 em leitura, é a capital número 2 em desigualdade social, perdendo apenas para a cidade do Recife, em Pernambuco. Pernambuco tem a capital número 1 em desigualdade social, né? E o terceiro estado em desigualdade social no Brasil. Então vamos ao paradoxo da cidade de João Pessoa. Por um lado, capital número 1 da leitura no Brasil. Por outro, a segunda cidade mais desigual de todo o Brasil, segundo o IBGE. Segundo pesquisa do IBGE, construída através do índice Gini. O que é o índice Gini? Esse índice representa um instrumento matemático criado por um italiano chamado Conrado Gini. E esse índice, ele aufere as diferenças de renda entre os mais pobres e os mais ricos de uma sociedade. E o índice Gini de João Pessoa, que em 2018 havia ficado em 0,545, em 2019 ficou em 0,543, ou seja, teve um agravamento. Esse índice, quanto mais próximo de 1, mais grave a situação. E, portanto, esse índice informa, né, que o crescimento da desigualdade no Brasil se deu na sua maior quantidade no Nordeste brasileiro entre os anos de 2012 e 2019. A desigualdade no Nordeste do Brasil cresceu 2,4% entre 2012 e 2019. As 3 principais capitais do Nordeste em desigualdade pela ordem são Recife, João Pessoa e Aracaju. E ouvintes da Rádio CBN Campina Grande, não se assustem. O estado da Paraíba
é o 6º estado em desigualdade no Brasil. E João Pessoa, a 2ª capital em desigualdade no Brasil. Ora, diz o índice Gini de que os 10% mais pobres, na Paraíba recebem R$ 153 mensalmente falando, ou seja, tem uma renda financeira de R$ 153, vivem com R$ 153 no estado da Paraíba. Os 10% mais ricos do estado da Paraíba vivem com R$ 7.240 mensais. É o que diz a pesquisa IBGE-PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua. Ou seja, os mais ricos no estado da Paraíba ganham 47 vezes mais do que os 10% mais pobres. Ou seja, os 10% mais ricos na Paraíba, repetindo, ganham 47 vezes mais do que os 10% mais pobres nesse estado. E João Pessoa, que é a capital número 1 em leitura no Brasil, é a 2ª capital brasileira mais desigual da República. É um paradoxo que vive João Pessoa. Obrigada, professor Luciano. Até a próxima semana. E sábado que vem tem mais comentário de Direito e Cidadania aqui para você, ouvinte do CBN Universidade. E vamos fazer nossa primeira pausa. Na volta, a gente traz oportunidade de mestrado em Serviço Social pela UEPB. Ainda tem dica de português com o Denis Medeiros e pesquisa sobre a Covid-19 e fatores climáticos pela UEPB. Fica sintonizado aqui na 103.5 que voltamos rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade deste sábado e agora com dica de pós-graduação para quem atua na área do serviço social. O processo seletivo é para o preenchimento de 15 vagas para a turma de mestrado 2021 do programa de pós-graduação em Serviço Social da UEPB. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 20 de dezembro, através do e-mail uepb.ppgss.2021@gmail.com. Os interessados devem anexar o projeto de pesquisa, a carta de intenção e o currículo, além dos documentos pessoais dos candidatos e o currículo Lattes devidamente cadastrado no CNPq. O mestrado em Serviço Social pela UEPB tem como área de concentração Serviço Social, Questão Social e Direitos Sociais, oferecendo em 2 linhas de pesquisa, que são elas Serviço Social, Estado, Trabalho e Políticas Sociais, e a outra Gênero, Diversidade e Relações de Poder. De acordo com o edital, os inscritos serão avaliados nas seguintes fases: análise de projeto, carta de intenção, arguição do projeto e, por fim, análise curricular. Todo o processo será feito de maneira remota através da plataforma Google Meet. A previsão é que o resultado da seleção seja divulgado no dia 12 de março do ano que vem. E a gente fala agora sobre uma pesquisa que foi desenvolvida na UEPB, que analisa como fatores climáticos e ambientais podem influenciar nos casos da Covid-19. Inclusive, o estudo foi apresentado em evento científico internacional. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Ricardo Júnior. Vamos ouvir. O trabalho é da professora Ângela Maria Cavalcante Ramalho, do Departamento de Ciências Sociais e do Mestrado em Desenvolvimento Regional da UEPB. A pesquisadora investigou a correlação entre fatores ambientais e a Covid-19. A pesquisa foi apresentada no 4º Simpósio Virtual Internacional, realizado por uma universidade da Índia que teve como tema pandemias, mudanças climáticas e crescente desigualdade. O estudo da professora da UEPB avaliou a ocorrência dos casos da Covid-19 em relação com a temperatura e a precipitação da região de Campina Grande. Para fazer isso, a pesquisadora analisou os dados da Vigilância em Saúde de março a junho deste ano e confrontou com os dados meteorológicos de temperatura e ocorrência
ocorrência de chuvas no mesmo período. As informações coletadas e analisadas indicaram que existe sim uma relação entre as variáveis de temperatura e precipitação e o número de casos da Covid-19, mas esses indicativos não necessariamente influenciaram no número de óbitos. Ou seja, as mudanças de tempo favorecem o adoecimento pela Covid, mas não são preponderantes para agravar os quadros clínicos dos pacientes. Segundo Ângela Ramalho, o trabalho foi realizado em parceria com os doutorandos Alain Barbosa Cavalcante, professor do Campus 8 da UEPB, em Araruna, e Alberto César do Nascimento, ex-aluno da UEPB, formado em Engenharia Sanitária e Ambiental. Os três participaram da apresentação conjuntamente, tendo a professora Ângela como tutora da pesquisa. O artigo deve ser publicado em breve como capítulo de um livro, que vai reunir todos os trabalhos apresentados no evento, com informações da Codecon UEPB, Ricardo Júnior para o CBN Universidade. Obrigada, Ricardo Júnior. E na UEPB foram adotadas várias medidas de segurança desde o início da pandemia da Covid-19. Recentemente, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas publicou uma instrução normativa que disciplina o trabalho de servidores com sintomas da Covid-19, diagnóstico positivo para o coronavírus ou com familiares morando na mesma casa com suspeita ou confirmação da doença. Todos os servidores ou reeducandos que prestam serviço à instituição que se enquadrarem em um grupo desses perfis devem informar imediatamente a Progep e se afastar da atividade por no mínimo 15 dias. Além da segurança para com a saúde dos servidores e dos demais colaboradores, a ideia é mapear a situação epidemiológica da universidade. Esse trabalho será realizado pelo setor de saúde do trabalhador e a coordenação de atenção integral à saúde e segurança do trabalho. As informações serão repassadas ao Comitê de Contingência e Crise da Covid-19 na UEPB e devem ajudar nas tomadas de decisões. Os servidores com suspeitas ou confirmação da doença podem informar a Progep através de e-mail para evitar que eles precisem sair de casa e não colocar em risco outras pessoas. Basta enviar um documento comprobatório como atestado, laudo ou declaração médica assinado e escaneado para a chefia imediata e para a Pró-Reitoria no e-mail covid19sstuepb@gmail.com. Caso não tenha atestado, laudo ou declaração médica, será aceita, excepcionalmente, a autodeclaração disponível na instrução normativa na aba da Progep no site da UEPB. Os servidores de empresas terceirizadas devem se afastar e comunicar à sua empresa e a empresa reporta o caso para a universidade. O servidor com sintomas suspeitos ou com confirmação da doença deverá permanecer em trabalho remoto pelo período de 15 dias, contados do início dos sintomas. Havendo a necessidade de se afastar totalmente das atividades presencial e em trabalho remoto, o servidor deve tomar os procedimentos para licença médica existentes na UEPB. Essa é mais uma ação das muitas já realizadas pela UEPB para o enfrentamento à Covid-19. A instituição já realizou eleições remotas, regulamentou o ensino à distância e disciplinou o modelo de trabalho dos servidores para garantir segurança epidemiológica a todos. E vamos de dicas de português? Hoje tem material inédito com o professor Denis Medeiros, que é especialista em produção textual. Se liga aí nas dicas desse sábado. Português sem segredos. Olá, ouvintes da CBN, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denis Medeiros e aqui vão mais algumas dicas da nossa língua portuguesa para o seu dia a dia no quadro Português sem Segredos. Hoje, 6 outras regras do acento gráfico indicador do fenômeno da crase. Antes de palavras em que o a ou as pode ser substituído por para, as, nas, pelas ou com as. Por exemplo, dei um presente à moça, dei um presente para a moça. Outro, estava às portas da morte. Eu poderia substituir por estava nas portas da morte, então fica às portas. Estarei aqui às 3. Estarei aqui pelas 3, eu poderia substituir. Então fica estarei aqui às 3. Associou-se às inimigas na guerra. Associou-se
com as inimigas. Então eu substituo pelo fenômeno da crase. Associou-se às inimigas na guerra. Temos também quando os pronomes demonstrativos aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo completarem o sentido de um verbo ou nome que exija preposição. Por exemplo, fomos àquele bar na rua 15. Então, fomos a aquele bar. Que diremos àquelas pessoas? Então, o que diremos a aquelas pessoas? Então, esse aquelas fica com o fenômeno da crase também. Refiro-me àquilo que disse ontem. Refiro-me a aquilo que disse ontem. Então, existe essa função com o fenômeno da crase também neste caso. Um outro caso é quando há preceder os pronomes que, qual e quais, em que se exige uma preposição. E para eu verificar a existência e a exigência dessa preposição, basta que eu substitua o termo antecedente por uma palavra masculina. Por exemplo, a mulher a qual me referi é muito bonita. O homem ao qual me referi é muito bonito. Sua moto é igual a que comprei. Seu carro é igual ao que comprei. Então, como há essa correspondência, a gente também, nesse caso, vai ter a fusão, vai ter o fenômeno da crase. Outra regra que é bem objetiva é antes da palavra casa, quando esta estiver determinada por um modificador. Por exemplo, fomos à casa de Pedro. Então, como está sendo especificada, há o fenômeno da crase. Diferente de voltamos à casa, sem modificador, portanto, sem o fenômeno da crase. Também acontece antes da palavra terra, quando não tiver o sentido de terra firme. Então, por exemplo, chegamos à terra do maior São João do mundo. Eu não quero dizer necessariamente que eu pisei no solo de Campina Grande. Então, neste caso, a gente utiliza também esse fenômeno. Uma última regra que é mais comum visualizarmos no dia a dia é na expressão à distância de. A distância de só vai ter crase quando tiver a determinação dessa distância. Por exemplo, encontro-me à distância de 10 metros da entrada principal. É por isso que, por exemplo, pós-graduação à distância não tem crase. Então, somente quando a distância vier especificada. Bem, existem essas regras que vale a pena a gente revisitar para não errar. Além do mais, existem casos em que não ocorre crase, bem como casos facultativos. Por hoje a gente fica por aqui. E aí, aquela última dica do dia a dia, a diferença que muita gente pergunta: professor, qual é a diferença entre estadia e estada? Quando eu chego ao hotel e o pessoal diz boa estada, ou é boa estadia que deve dizer? Bem, a diferença é, estadia é a permanência de um navio no porto, por exemplo, e estada, a permanência de uma pessoa em um lugar. Então, às vezes há uma confusão, a gente escuta nos hotéis de uma forma equivocada, mas o certo é tenha uma boa estada. Ok, pessoal? Um abraço, vamos em frente. Obrigada, professor Denis, e até a próxima com muito mais dicas aqui pra gente. É hora de mais uma pausa no nosso programa. Depois do intervalo, a gente traz os detalhes sobre o novo calendário acadêmico da UEPB. Fica ligadinho aqui na CBN Campina Grande que a gente volta já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta nesta manhã de sábado, dia 5 de dezembro de 2020. E chegamos com oportunidade para profissionais de diversas áreas que queiram uma pós-graduação em desenvolvimento regional pela Universidade Estadual da Paraíba. Tem edital aberto para 20 vagas para o mestrado para a turma que deve iniciar no próximo ano. O programa do MDR da Universidade Estadual da Paraíba estuda sobre 3 linhas de pesquisa: Estado, Planejamento, Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional, Sociedade, Cultura, Turismo e Desenvolvimento Regional. E a terceira linha de pesquisa é sobre Ciência,
tecnologia e inovação. As inscrições estão abertas até o dia 13 desse mês e devem ser feitas através de link que está disponibilizado no site da UEPB. E só reforçando, o site é uepb.edu.br. A previsão, de acordo com o edital, é que seja aplicada uma prova de conhecimento específico presencialmente com os candidatos. Isso no dia 23 de fevereiro, mantendo todos os critérios de segurança sanitária. Antes disso, os interessados em participar da seleção precisam enviar a documentação exigida no edital por e-mail para o seleção.ppgdr@gmail.com. Vou repetir o e-mail: seleção.ppgdr@gmail.com. E só lembrando que o prazo para inscrição é até a segunda-feira da próxima semana, dia 13 de dezembro de 2020. A gente segue com mais informações, agora falando sobre o novo calendário acadêmico da UEPB, que foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEPB. Na reunião foram aprovadas 2 resoluções e entre as medidas tem o encerramento do período letivo em andamento no dia 22 de dezembro. Sobre essas medidas, a nossa produção fez contato com o pró-reitor de graduação da UEPB, o professor Eli Brandão, e ele traz mais detalhes para a gente. Vamos ouvir. O Conselho de Ensino e Pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba aprovou 2 resoluções. Uma resolução é fazendo reajustes àquela resolução que fazia o disciplinamento das aulas remotas e das atividades durante esse período de pandemia. E outra resolução foi aprovando o calendário 2020.2. No que se refere à primeira resolução, a resolução 0229, que é a resolução que fazia a legislação das aulas remotas, houve uma modificação e aí essa nova resolução, a resolução 0234, ela coloca um ponto final no nosso calendário que estava em aberto. A gente tinha um calendário que ainda está em atividade até o final de dezembro, que tinha uma primeira etapa que começou desde o início do ano com a instrução normativa, e no meio do ano nós tivemos a capacitação de mais professores e nós tivemos os editais que possibilitaram acessibilidade de estudantes, à internet por meio do edital de conectividade e também o edital de equipamentos. E tivemos vários cursos que envolveram estudantes também, mas envolveram principalmente professores na capacitação do uso de plataformas como mediação pedagógica. Nesse caso, esse calendário previu e teve como iniciar em agosto uma segunda etapa, quando muitos professores, quase a totalidade, deu início às suas aulas. Nós tivemos cerca de 97% dos professores em atividade a partir ali de agosto. Mas só era possível, e só foi possível até agora, realizar os componentes teóricos ou os componentes práticos que puderam ser adaptados, ou substituídos por atividades remotas ou de simulação. E aí, a terceira fase, que era a fase quando nós teríamos as atividades presenciais de laboratório retornando, essa não foi possível realizar. Nós só conseguimos realizar algumas atividades da etapa 3, aquelas que se referem a estágios em hospitais de alunos que eram pré-concluintes ou concluintes. E assim a gente estabeleceu o final do calendário para o dia 22 de dezembro. E com o fechamento do período, vários estudantes finalizam a graduação na Universidade Estadual da Paraíba. O pró-reitor Eli Brandão também falou sobre a solenidade de colação de grau para os alunos que estão concluindo o período letivo. A previsão é de colação agora em dezembro e também em fevereiro para abarcar o maior número de concluintes do período 2020.1. Escuta aí. E vamos ter 2 solenidades de colação de grau. Uma no dia 10 de dezembro, para aqueles que já concluíram, já apresentaram o TCC, já estão com todas as atividades integralizadas. E aqueles que ainda vão terminar TCC dia 12, 13, 14, 15, por aí,
eles vão poder ter uma outra colação de grau no dia 21 de dezembro. Então, a gente vai ter, então, em dezembro, 2 colações de grau, e assim os estudantes vão poder fazer sua colação de grau dentro ainda do mês de dezembro, correspondente ao ano de 2020.1. Aqueles estudantes que eventualmente não conseguiram entregar o TCC ou de alguma maneira só vão conseguir complementar o TCC no começo de fevereiro, eles também ainda poderão fazer uma colação de grau especial no final de fevereiro, sendo que essa ainda vai ser correspondente ao ano de 2020.1. E ainda dentro do calendário 2020.1, os estudantes veteranos têm do dia 21 ao dia 27 para fazer a pré-matrícula. Os feras que foram chamados para o período 2020.2 não precisam fazer matrícula, pois a mesma já está efetivada. O novo calendário determina o dia 17 de fevereiro do ano que vem para o início do próximo período acadêmico na UEPB. A ideia é conseguir atualizar o calendário em menos de 2 anos. O pró-reitor de graduação falou do que está previsto. As primeiras semanas do mês de fevereiro de 2021 serão para a realização de atividades de reajuste de matrícula e atividades de capacitação docente. Vamos ter alguns cursos e oficinas para professores. E no dia 17 a gente inicia o semestre que vai até ali o limite do mês de junho, né? Vamos até o fim de maio, esse semestre. Nesse semestre 2020.1.2, aliás, nós ainda continuaremos realizando apenas as atividades teóricas ou as atividades práticas que podem ser feitas por simulações e podem ser feitas também de forma remota. Então, o período ainda será realizado de forma remota. As atividades presenciais de laboratório, que não foram cumpridas agora no ano 2020.1, elas serão transportadas para 2020.2, a ser realizado em 2021, e essas atividades elas só poderão acontecer, elas estarão lá, os alunos estarão lá matriculados, mas elas só poderão acontecer quando houver uma autorização das autoridades competentes, um decreto do governo do estado, é o caso, né? E também quando a gente tiver a legislação do plano de retomada gradual das atividades presenciais e os planos de contingência, que vão garantir a questão da biossegurança, né? Então, desse modo, nós não temos como prever quando isso acontecerá, né? Porque vamos depender do curso da pandemia, como é que vai se desenvolver a questão da infecção do coronavírus ainda durante esse período, e vamos depender também da avaliação e da edição de decretos por parte do governo do estado. Assim, as atividades presenciais no ano de 2021 e o calendário também 2020.1 e 2020.2 só serão decididos lá no início de 2021, quando nós já tivermos uma clareza sobre vacinação, sobre o curso da pandemia e também tivermos o decreto do governo do estado. O plano é que a gente consiga realizar até o final de maio essas atividades remotas, de forma remota, e possamos ali no mês de junho iniciar o semestre 2021.1, né? E iniciando 2021.1, a gente ia até o mês de outubro com o calendário de 2021.1, iniciando o 2021.2 em outubro, mas concluindo esse semestre em 2022, ali fevereiro ou março de 2022. O professor Eli Brandão ainda mandou um recado para todos os estudantes da Universidade Estadual da Paraíba. Os estudantes
devem estar atentos às datas, atentos ao site da UEPB e certos de que nós estamos buscando realizar aquilo que é possível realizar. A gente sabe, tem repetido isso, que não é possível fazer tudo que é necessário, mas que é necessário fazer tudo o que é possível. E fazer tudo também da melhor maneira possível, buscando os objetivos de aprendizagem, né? Temos a ciência de que a melhor forma é o encontro presencial, mas nós precisamos agora aproveitar os recursos tecnológicos para não parar, para minimizar os prejuízos, que são prejuízos de retenção, prejuízos de evasão e prejuízos de perda de tempo para aqueles que iriam com mais um semestre, com mais 2 semestres, conseguir ingressar no campo profissional. Então, a universidade tem procurado fazer todo o esforço para garantir que, numa determinação de retorno presencial, a universidade, os estudantes, professores e técnicos, todos tenhamos garantia de segurança, porque o mais importante é a vida, a conservação da vida. Se nós temos saúde, nós temos vida, nós podemos continuar estudando, mesmo que remotamente, para garantir que possamos, em breve, logo que seja possível, fazer o retorno presencial. A decisão do CONCEP assegura a realização dos 78 dias letivo, levando em conta a nova realidade imposta pela pandemia da Covid-19. O novo calendário acadêmico completo você encontra no site da UEPB, o uepb.edu.br. Acesse lá e fica por dentro das novas datas. E vamos para a nossa última pausa neste sábado. Depois do intervalo, a gente volta falando sobre o mestrado profissional em matemática pela UEPB. E ainda tudo sobre o Fórum de Controle da Dependência Química da cidade de Campina Grande, que será realizado agora no mês de dezembro. Fica ligadinho aqui na 103.5 que o CBN Universidade volta já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta. E atenção para você que é professor de matemática do ensino regular e quer se aperfeiçoar, se qualificar. Tem oportunidade para o mestrado profissional em matemática da Rede Nacional no programa Profimate. Estão abertas as inscrições para o mestrado com 20 vagas para a Universidade Estadual da Paraíba. As inscrições podem ser realizadas até o dia 18 de dezembro pelo site profimatebm.org.br. Na inscrição do programa, que é nacional, o candidato precisa indicar para qual instituição ele quer concorrer, que será também o local onde ele vai fazer a prova presencial. Escolhendo a UEPB, o candidato vai poder fazer o exame na instituição e concorrer a uma das 20 vagas destinadas à universidade para o programa. O exame terá prova presencial e remota. O teste online está marcado para o dia 9 de janeiro e o presencial para o dia 30 de janeiro. E quem pode participar? Professores de matemática do ensino básico em atividade em escolas públicas ou particulares, portadores de diploma de curso de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação. O Profimate é um programa de mestrado semipresencial na área de matemática com oferta nacional. É formado por uma rede de instituições de ensino superior e coordenado pela Sociedade Brasileira de Matemática com o apoio do Instituto de Matemática Pura e Aplicada. O programa tem como objetivo proporcionar formação matemática aprofundada, relevante para o exercício da docência na educação básica, especialmente a professores de escolas públicas que busquem aprimoramento da formação profissional. Este mestrado foi recomendado pela CAPES, reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação e validado pelo Ministério da Educação com nota 5, a nota máxima para programas de mestrado. Uma grande oportunidade, não é? E a Universidade Estadual da Paraíba, através do Núcleo de Educação e Atenção em Saúde, UNEAS, realiza agora, no mês de dezembro, o 6º Fórum de Controle da Dependência Química de Campina Grande. O evento será online de 15 a 17 de dezembro. E a coordenadora do núcleo e professora da UEPB, Clésia Pachu, falou um pouco sobre a iniciativa e o que deve ser abordado durante o fórum. Vamos ouvir.
Estamos realizando o 6º Fórum de Controle da Dependência Química, no sentido de discutirmos o contexto da dependência química e a pandemia. Então, vivenciamos um momento difícil, um tanto obscuro. A informação em saúde, ela é sine qua non para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar da sociedade. Então, no fórum, nós mostraremos conteúdos digitais que foram desenvolvidos por membros do Núcleo de Educação e Atenção em Saúde e profissionais de diversas áreas que são egressos do núcleo. Também teremos o lançamento do livro, Dependência Química no Ciclo Vital, editado pela editora CRV. Então, o lançamento do ano 2020, também com trabalhos realizados por membros do Núcleo de Educação e Atenção em Saúde e Programa Educação e Prevenção ao Uso de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, PEPAD. Na obra, nós mostraremos desde a questão da gestação, da gestante que usuária de drogas, depois adolescentes que são usuários de drogas, os adultos e os idosos, que fazem uso, de diversas drogas, o que a gente chama de polifarmácia. Em seguida, a gente encerra exatamente com a nossa preocupação com o uso de muitos medicamentos ao mesmo tempo por parte dos idosos. Obviamente que muitas vezes essa é a única saída, mas a gente tem que observar através dos critérios de Beers se realmente esse uso está sendo racional. Então, é essa a nossa programação e esperamos todos para que possam participar, compartilhar, salvar e curtir o nosso material. E tem mais eventos científicos sendo realizado agora em dezembro. É o 4º Seminário de Extensão, o SEMEX, da Universidade Estadual da Paraíba, que vem trabalhando o tema Extensão Universitária e Pós-Pandemia, socialização de experiências para um novo fazer extensionista. O evento deve ser realizado na próxima quarta e quinta-feira, dias 9 e 10 de dezembro. O seminário será todo online e transmitido através do canal Rede UEPB no YouTube. Na programação estão previstas mesas redondas, debates culturais e ainda minicursos. O objetivo do evento é discutir os efeitos da pandemia no contexto das universidades públicas brasileiras e as alternativas encontradas como forma de enfrentamento, já que vivenciamos um ano muito complicado também para as ações extensionistas que, na maioria das vezes, têm projetos que atendem e envolvem a comunidade. A extensão da UEPB tem várias ações para a população que vão desde a saúde, esporte, lazer e entre outras áreas. A ideia é debater o tema e encontrar saídas para a prática da extensão com segurança e assegurando serviços e ações para a comunidade. Só reforçando, dias 9 e 10 tem a programação do 4º Seminário de Extensão, o SEMEX, da Universidade Estadual da Paraíba, no canal Rede UEPB no YouTube. Aproveita lá e se inscreve para ficar por dentro de tudo que vem acontecendo na Universidade Estadual da Paraíba. E só lembrando que é no canal Rede UEPB também que é a gravação do nosso programa CBN Universidade. Fica disponível todo sábado para você ouvir na hora que quiser. A cada semana, sempre depois do meio-dia, ele já está na plataforma. E tem mais informação por aqui. É que o Centro de Ciências Humanas e Agrárias da Universidade Estadual da Paraíba continua melhorando sua estrutura física no Campus 4, na cidade de Catolé do Rocha. Agora os estudantes, professores e servidores têm mais um novo espaço à disposição que foi inaugurado recentemente. É a praça central da Escola Agrotécnica do Cajueiro. É um amplo espaço de convivência com uma área de 610 metros quadrados, 2 quiosques, 8 conjuntos de mesas e cadeiras, além de um chafariz, área verde, iluminação noturna em LED e cobertura de acesso à internet. O projeto de revitalização foi criado e executado por engenheiros civis e professores do campus, e os materiais utilizados e a mão de obra foram executadas com recursos próprios da universidade. Participaram da inauguração do espaço diversos alunos e professores integrantes do Laboratório de Produção Vegetal e moradores do município. Também estiveram presentes na solenidade o reitor da UEPB, professor Rangel Júnior,
a reitora eleita, professora Célia Regina, o prefeito eleito de Catolé do Rocha, Lauro Adolfo Maia, o diretor do CCHA, professor Edivan Nunes, a diretora adjunta, Vaneide Lima, e o diretor da Escola Agrotécnica do Cajueiro, Francisco Damasceno. Todos seguindo os protocolos de segurança sanitária com o uso de máscaras, álcool gel e mantendo o distanciamento social. E com essa boa notícia que a gente encerra o CBN Universidade deste sábado, que foi apresentado por mim, Natasha Leone, com a produção e reportagem dos que fazem estágio na Coordenadoria de Comunicação da UEPB. A edição e finalização é feita por Apolo Ricarte e Isis Coelho. A direção geral é de Hipólito Lucena. E se você perdeu algum trechinho do nosso programa, a partir do meio-dia, ele já vai estar disponível no nosso canal no YouTube, o Rede UEPB, que é alimentado diariamente com notícias, debates, entrevistas e eventos científicos que são realizados na Universidade Estadual da Paraíba. Voltamos sábado que vem e contamos com a sua escuta. Até lá! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.